Pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma reunião da Devolutiva. Eu vim em nome do diretor Rover, ele está tendo um problema de saúde, então eu vim representá-lo, tá bom? Então, as boas-vindas a todos. Como que vai ser a dinâmica? A Conceição, arquiteta da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, ela vai fazer a apresentação, né, de todo o conteúdo que nós fizemos até agora, e depois fica aberto as perguntas, tá bom? Então é isso aí. Então, vamos lá, vamos aproveitar. Tudo de bom. Boa noite. A gente está sem microfone, se precisar falar um pouco mais alto, se vocês quiserem chegar um pouquinho mais perto, fiquem à vontade. Eu vou começar só colocando as áreas de planejamento e gestão, que são as áreas que foram divididas no município para diversos fins, entre eles a discussão do plano diretor nessa fase em que se encontra. Não sei se vocês pegaram lá na frente o cronograma, então está na fase da discussão, numa segunda fase de discussão das propostas. Houve uma primeira reunião no dia 29 no Salão Vermelho, onde o secretário colocou o cronograma, a forma como iam se desenvolver. Foram reuniões combinadas junto com o Conselho das Cidades, que é o que está fazendo essa interface entre a discussão do plano diretor e a participação popular. E foram combinadas, então, junto com a cidade, essas reuniões que são as devolutivas. As devolutivas, na realidade, são todas as contribuições nas diferentes fases que já passou o plano diretor desde 2014, onde a população já participou em diversos momentos. Aqui mesmo no Padre Anchieta a gente já teve reunião e todas essas contribuições foram sistematizadas e são essas informações que a gente traz de maneira sistematizada para vocês. Nós estamos aqui na região norte. Não sei se está dando para ver esse corzinha creme aqui, que tem Nova Aparecida, Amarais e Barão Geraldo. Então a região norte foi dividida nessas três áreas de planejamento e gestão, que a proposta é que a partir dessas áreas a gente possa ir fazendo cotidianamente a prefeitura o acompanhamento do que acontece nessas áreas, desde a aprovação de empreendimentos, dados de saúde, de educação, de cultura, e possa ir monitorando a dinâmica de cada região e trazendo para a população conhecimento mais apurado e mesmo da implantação das propostas do plano diretor. Então essas são áreas de uma interface mais direta com a população, né? Nós estamos aqui no Teatro de Nova Aparecida, que é onde vai ser a segunda fase das discussões das propostas, a partir da semana do 15 de maio. E aqui na região norte vai ser, deixa eu achar aqui, no dia 24, se eu não me engano. Não estou achando. Aqui no dia 26 de maio. Na sexta-feira, 26 de maio, vai ter uma rodada de discussão das propostas da administração para o plano diretor. Porque a gente vem vindo com essas discussões desde 2014 e agora estamos entrando nessa fase final. Pode colocar a apresentação aqui, então. Tá, já. Uma coisa importante de destacar é que todo o material produzido ao longo desse processo está disponível no site da internet, que chama planodiretor.campinas.sp.gov.br. Só fazer funcionar aqui que a gente... Então, vamos. Um primeiro esclarecimento que a gente sempre começa
é o que faz parte do plano diretor, quer dizer, qual é as questões, quais são as questões que se referem ao plano diretor e aquelas que não fazem parte do plano diretor. Então, o plano diretor é uma lei mais geral que define as questões de crescimento, de localização de habitação de interesse social, de transporte, de desenvolvimento econômico. São questões mais gerais do crescimento da cidade. E tem questões que são mais específicas, que embora ajudem no diagnóstico sobre a situação das diferentes regiões, elas não fazem parte de aspectos que são tratados na lei do plano diretor. Então, detalhamento de regras de uso e ocupação do solo, obras como pavimentação, transposições, manutenção de praças, melhoria dos serviços, como mais postos médicos, mais médicos nos postos, melhoria na qualidade da educação, são questões que não são incorporadas no plano diretor. Então, as contribuições, elas foram de várias ordens, das que têm relação direta com o plano diretor e as que não têm. As que não têm serviram muito mais de subsídio para o diagnóstico e as outras contribuíram também nas questões mais propositivas. Pode seguir. A participação social, não sei se todos participaram de todas as etapas, mas ela tem se dado desde o final de 2014. Então, uma primeira etapa foi a apresentação do plano de trabalho para o desenvolvimento do plano diretor. A segunda fase, de sensibilização do plano diretor através de seminários que ocorreram principalmente no Salão Vermelho. A fase 3 chamou capacitação e escuta inicial, que foi a primeira vez que a Prefeitura foi nas diferentes regiões para ouvir a população, suas demandas. A segunda fase, a fase 4 do diagnóstico comunitário, que complementou essas questões e já foi com base no mapa de cada região, onde as pessoas puderam tanto localizar os principais problemas como a sua visão para o futuro dessas regiões. E agora nós estamos nessa quinta fase. Essa quinta fase teve uma primeira rodada de apresentações de propostas baseadas no caderno de subsídios que foi produzido ao longo desse processo. E agora, quer dizer, todos esses subsídios resultaram na elaboração do caderno de subsídios, que está disponível também na internet, nesse site do plano diretor. Teve também contribuições via o site, via protocolo e via 156. Desse caderno de subsídios, que tem a parte de diagnóstico e a parte de propostas, a administração elaborou a minuta do projeto de lei que vai ser discutida com a população. Dessa minuta, os debates se iniciam principalmente a partir do 15 de maio, e dessa discussão, toda a contribuição da população vai ter espaço também, né, via internet, além das reuniões, para as contribuições no projeto de lei, e a partir da análise desse material, a administração vai definir o projeto de lei que encaminhará para a Câmara. Pode seguir, Rita. Então, só para vocês terem ideia, na primeira fase do plano de trabalho foi apresentada por prefeitos, secretários, Câmara, conselhos do Concidade, Congeapa, Conselho do OP. A segunda fase dos seminários, nós tivemos um seminário em dezembro de 2014, com 150 pessoas no Salão Vermelho. Outro seminário sobre perspectivas do planejamento urbano e articulação da legislação, que contou com 200 pessoas em maio de 2015. E em julho de 2015, o seminário Campinas para daqui a 20 anos, que contou com 300 pessoas. Pode passar. A fase de escuta inicial, houve distribuição de cartilhas, apresentação de vídeos, explicando o processo do plano diretor e ouvindo a população, procurando condensar as contribuições e os problemas em 6 eixos, que são ordenamento territorial, mobilidade e transporte, habitação
meio ambiente, desenvolvimento econômico e inserção metropolitana, que são os principais temas objeto do plano diretor. Nessas oficinas, não estou conseguindo ver tortinho ali, mas foram 518 pessoas e ocorreram de abril a maio de 2015. Pode passar. No diagnóstico comunitário, como eu falei, houve a complementação nos mapas, onde eram apontados os problemas, e também desenhado um cenário futuro por aqueles que participaram da dinâmica, sempre com base nesses 6 eixos que eu comentei. E foi de junho a julho de 2015, com cerca de 500 pessoas. Pode ir. E agora, nessa fase que nós estamos, houve, em 19 de outubro, uma reunião de apresentação dessas propostas para o Conselho da Cidade, para o CMDU, CONDEMA, CONGEAPA e Conselho da Habitação, e houve 4 reuniões abertas ao público no Salão Vermelho, tratando das propostas de ordenamento territorial e transporte, habitação e meio ambiente, instrumentos urbanísticos e sistema de gestão e desenvolvimento econômico e inserção metropolitana. As questões que foram tratadas nessa etapa estão no caderno de subsídios, no capítulo de propostas. E a partir então dessas discussões, houve uma demanda por ampliar a participação popular. Então foi assinado um acordo entre o Ministério Público e o prefeito Jonas Donizete no final do ano passado, de estender o prazo, que a princípio era dezembro de 2016, o limite para apresentação do projeto de lei do plano diretor, para julho de 2017, para que pudesse haver uma discussão mais ampla com a população. Então é essa fase que está sendo conduzida juntamente com a Concidade. Não sei se vocês pegaram, tem esse folheto que tem as datas de todas as reuniões que estão previstas, e tudo isso também está sendo colocado a cada passo que se dá o conteúdo no site do plano diretor na internet. Então essa nova fase, houve a reunião do dia 29 no Salão Vermelho para apresentação da metodologia e do cronograma. Agora nós estamos fazendo essa apresentação das devolutivas, e a partir no dia 13 de maio, também, no Salão Vermelho, vai ter uma apresentação tanto do cronograma, metodologia e da proposta da minuta do projeto de lei, e a partir do dia 15 passa a se discutir naquelas 17 áreas de planejamento e gestão que eu mostrei no início para vocês. Então, o que eu estou trazendo aqui é quais foram essas contribuições, né? Então, nós tivemos, no total, 1.720 contribuições. Mais de 1.000 se referiam a propostas do plano diretor. E as outras eram levantamento de problemas e questões que, mesmo não relacionadas ao plano diretor, serviram para subsidiar o diagnóstico. Então, foram 360 contribuições na escuta inicial, 565 no diagnóstico, 250 no site, porque durante esse processo ficou aberto no site do plano diretor também a possibilidade das pessoas participarem. Essa participação vai se abrir de novo agora nessa etapa, para que se possa daí fazer as contribuições diretamente já na minuta do projeto de lei. E dessas, pode passar, Anitta, dessas contribuições, os principais temas tratados foram o ordenamento territorial, que eram as questões relativas à estrutura de atendimento de postos de saúde, de equipamentos públicos, da organização territorial de cada região, foram as mais, que houve mais contribuições. Mobilidade, que se refere ao sistema de transporte, a forma como são as ligações viárias, ficou com 21% das contribuições, e o meio ambiente, com 11%, foram as que mais tiveram contribuições da população. Também habitação, inserção metropolitana e desenvolvimento econômico tiveram um pouco menos, mas também houve contribuição da população. O outros ali foi principalmente a demanda da população por mais participação, né?
Aqui vocês têm uma ideia de como é que foi por região. Cada barrinha dessa, a norte é a barrinha vermelha. Quer dizer, as questões de ordenamento territorial, mobilidade e meio ambiente foram as principais questões levantadas aqui na região norte. Depois eu vou mostrar para vocês como é que essas contribuições estão sistematizadas e elas também estarão uma a uma disponíveis para consulta no site do plano diretor. Pode virar que aparece, pode virar que aparece, sul-leste, vai chegar no norte. No norte, como eu já tinha destacado ali em cima, nem tinha reparado que ficou como eu falei, foram 63 contribuições sobre ordenamento territorial, 53 sobre mobilidade, 45 de meio ambiente, 12 de desenvolvimento econômico, 11 relativos à habitação e 6 da inserção metropolitana. Para que a gente abrisse um pouco mais esses temas, para não ficar muito abstrato, a gente procurou agrupar em subtemas. Então, a gente pode ver que as questões relativas a perímetro urbano, de expansão ou de contração ou de manutenção do perímetro urbano, ela teve o maior número de contribuições. Embora, como a gente sempre tem destacado, a maior parte delas não tenha se dado, né, nas reuniões e oficinas do plano diretor, e sim através do site principalmente dos protocolos. E essas questões mais polêmicas, como a de expansão de perímetro, são questões importantes de serem discutidas no plano diretor. Então, essas questões que estavam via protocolo, de maneira mais setorizada, agora é o momento de uma discussão mais ampla. O sistema viário, os instrumentos, eu vou falar desses principais, como é que foi o tipo de contribuição. Pode passar. Então, na questão do perímetro urbano, como eu falei, a maior parte pedia a expansão do perímetro, mas a maior parte desses pedidos não veio da discussão sobre os destinos da cidade, veio legitimamente de pessoas proprietárias de terras ou empreendedores imobiliários que solicitavam para a prefeitura que avaliasse a inclusão da sua área no perímetro urbano. E a discussão mais com a comunidade, nos diversos setores, a questão da não expansão do perímetro foi a mais presente, a não expansão com ocupação dos vazios urbanos existentes no município também foi uma questão bastante tratada, a adequação desse perímetro urbano foram as principais questões dentro desse subtema que faz parte do ordenamento territorial. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar que a gente esclarece. Às vezes a gente fica falando num linguajar meio técnico e se tiver alguma questão, é só perguntar. O sistema viário é um dos itens que se abre da mobilidade, né? A mobilidade trata de transporte público, de sistema viário, e de sistema viário, as principais questões trazidas foram solicitações de diretrizes viárias, que são aquelas ligações que ainda não existem, mas que são projetadas para vir a acontecer. Então, a maior parte pedia ligações, transposições de rodovia, de via férrea, ligação de bairros, mostrando que ainda tem uma deficiência muito grande de conexões dentro de Campinas, né? Mesmo dentro da área urbana, você ainda carece de ligações, de consolidação de ligações viárias. O sistema viário, com 12% das solicitações e propostas, a utilização dos leitos férreos para sistema viário, né? Campinas tem uma série de leitos férreos que hoje não são mais utilizadas para a ferrovia, e parte então propunha a utilização como sistema viário, e parte também colocava a necessidade de retirar diretrizes viárias sobre áreas ambientalmente frágeis, que isso é um trabalho que já tem sido feito tanto com a INDEC como com a Secretaria do Verde, para que a interferência das vias afete o mínimo possível as áreas ambientalmente mais frágeis. Outra questão bastante levantada nas contribuições
tanto no eixo ordenamento territorial como habitação, meio ambiente, são os instrumentos, que são principalmente os instrumentos trazidos no Estatuto da Cidade, são instrumentos urbanísticos para que se atinja os objetivos definidos no plano diretor, né? De uma forma geral, em todas as regiões houve solicitação de aplicação desses instrumentos. Em alguns, as contribuições pediam instrumentos específicos, como a ZEIS, que é Zona Especial de Habitação de Interesse Social, sob áreas ainda vagas dentro do perímetro urbano. Vários solicitavam estudo de impacto ambiental, impacto de vizinhança para as grandes obras, que é um instrumento para ouvir os envolvidos e os atingidos pelo impacto de grandes empreendimentos, para que isso possa ser mitigado os impactos negativos, potencializados os impactos mais positivos. A outorga onerosa do direito de construir, que é a cobrança para as construções que excederem a uma vez a área do terreno, como está previsto na lei orgânica do município. A utilização do parcelamento, edificação e utilização compulsória, tanto de terrenos vagos como de edificações vagas ou abandonadas. O pagamento por serviços ambientais foi outro instrumento solicitado. Enfim, vários instrumentos foram citados como necessários para que o plano diretor pudesse atingir os objetivos a que ele se propunha. A participação popular se abriu até outros para ela, porque ela foi muito demandada que tivesse mais participação popular, que tivesse metodologias mais adequadas para levar essas questões para a população, para que ela entendesse de fato qual é a abrangência dos problemas, das propostas, as consequências que elas possam ter, e mais transparência nos processos de definição da lei do plano diretor. Também teve demandas para cronograma, maior prazo, maior divulgação. Essas foram as principais questões trazidas em participação popular. Em mobilidade, também os modos não motorizados, que são principalmente a pé e de bicicleta, foram os mais demandados nas reuniões. Então, pedindo mais ciclovias. Aqui a região do Padre Anchieta, depois eu vou mostrar para vocês, pede ciclovia no entorno dos equipamentos, ligando vários pontos da região da Padre Anchieta, a priorização dos pedestres, a melhoria das calçadas, passarelas de pedestre, estão entre as principais questões colocadas. Pode ir. No desenvolvimento econômico, que era o outro eixo, uma grande questão que apareceu foi o desenvolvimento rural. E justamente nessa interface com essa questão de maior conflito, como eu comentei, que é da expansão do perímetro urbano. Então, o desenvolvimento rural teve contribuições propondo incentivo à agricultura familiar e orgânica, plano para desenvolvimento rural, maior apoio e estrutura administrativa da prefeitura para que desse suporte para o desenvolvimento rural, incentivo à agroecologia, regramento do uso do solo na área rural, foram as principais questões tratadas aí. Também ordenamento territorial e inserção metropolitana, os equipamentos públicos foram muito citados. Entre eles, o principal foram os equipamentos de saúde, principalmente a carência de equipamentos de saúde que conseguissem fazer frente à demanda da população. Equipamentos em geral também foi bastante citado, de lazer, de educação, cultura, saúde e educação, segurança, e um hospital metropolitano surgiu em algumas propostas da população. No meio ambiente, a principal questão que apareceu foram os parques, tanto os parques lineares como parques em geral. Também as praças públicas tiveram algumas propostas. No ordenamento territorial, meio ambiente e mobilidade, a estrutura urbana, no modo geral, foi destacada porque teve 33 contribuições,
que demandavam a definição de centralidades, de áreas mais estruturadas para atendimento das diferentes regiões de Campinas, com equipamentos, com transporte mais adequado. Então, esse conjunto de questões foi agrupado nesse subitem estrutura urbana. E uma questão também trazida foi esse desenvolvimento orientado pelo transporte, que é privilegiar os eixos de transporte coletivo para o adensamento, para a localização dos grandes equipamentos, como uma forma de atender de maneira mais ampla a população. Em habitação, a demanda por habitação de interesse social contou com propostas de reservas de áreas para habitação de interesse social, indicação específica de áreas consideradas aptas para habitação de interesse social, a utilização de instrumentos como as EIs para habitação de interesse social, a qualidade dos projetos também, a melhoria da qualidade dos projetos, a possibilidade de concurso para projetos de habitação de interesse social. No ordenamento territorial, outra questão destacada pelos participantes foi a mescla de usos, né? Que tivesse menos regiões especificamente monofuncionais, né? Ou só para habitação, ou só para comércio, e que fosse mais mesclado esses usos, cuidando para compatibilizar, para que não houvesse incômodos junto com o uso residencial principalmente. Então, essa mescla de uso foi o principal, dentro desse tema, foi uma das principais questões trazidas, e 97% era favorável e solicitava a mescla de uso, e 3% foi contrário à mescla de uso. Também em habitação e ordenamento territorial, a regularização fundiária de ocupações de população de baixa renda foi bastante citada, sendo a principal delas um ritmo mais acelerado para as regularizações, muitas delas com 20, 30 anos de existência já, ocupações no leito férreo, a região de Viracopos, que tem problemas bastante específicos de regularização fundiária, a remoção de população em área de risco e a recomposição ambiental dessas áreas também foram contribuições nesse subtema. Então, essas foram as principais questões. A partir, como eu falei, da reunião do dia 13, vão começar as reuniões setoriais com as propostas, e a Anitta abre para mim as propostas já formuladas pela população. Elas vão estar disponíveis no site do plano diretor, já está aberto aí, viu? Então, todas as contribuições que foram recebidas, elas foram organizadas pela etapa em que ela ocorreu, a contribuição, a região onde ela ocorreu e o tema onde ela foi agrupada. Então, todas essas contribuições estão para ser colocadas no site entre amanhã ou depois. Eu destaquei umas que são específicas aqui da região norte, todas essas são da região norte, como a preservação de área rural com incentivos tanto para o turismo como para a produção agrícola, a equacionar áreas de risco próximas da FEPASA, foram questões trazidas aqui pela região norte. Segue mais um pouquinho, então. Os equipamentos públicos do conjunto do Padre Anchieta, que já não estão dando conta por conta dessa conurbação existente com os municípios vizinhos. Todas essas vocês vão poder conhecer com mais detalhe ou localizar aquelas que... É 1.720 contribuições. Enfim, a necessidade de implantação de ciclovia no entorno do Centro Cultural e no distrito de Nova Aparecida,
Então essas foram contribuições específicas da região norte, e lembrando que o plano diretor, ele tem um olhar para o conjunto da cidade. Então todas essas contribuições, elas foram organizadas por região, por tema, para que as pessoas pudessem se reconhecer e enxergar a sua contribuição. Mas as propostas são para o conjunto da cidade. E, como eu falei, a minuta do projeto de lei já está disponível no site do plano diretor, a minuta oficial da administração. E eu passo a palavra então para o Marcelo, que é o representante aqui do secretário, para as considerações ou as questões que vocês quiserem levantar. Pessoal, é isso. A apresentação, né, tudo que foi feito até agora, resumidamente, isso que foi apresentado. No site, é importante frisar que no site tem todas as informações. Nós vamos colocar todas as propostas. Dia 13 vai ter uma outra reunião do novo plano, já está no site desde o dia 28 do mês último agora. E dia 13 nós vamos ter outra reunião para discutir, lá está a proposta do plano na forma de lei. E agora estamos abertos aí para questões, se quiserem, está aberto para vocês. Qual é a data? Do Jamaré. Já é discussão. Dia 15, Marcelo. Já é discussão. Não, dia 15 não vai ser essa apresentação. Serão as novas propostas que estão colocadas no site, do plano que já está colocado. E essa reunião do dia 15 é referente à região dos Amarais apenas. Só pegar a organizada. Aí eu estou contando a região norte nossa aqui, 15 dos Amarais, dia 18 em Barão Geraldo, e dia 26 aqui na Aparecidinha. É por região ou é a mesma proposta dividida em 3 lugares? Não, é a mesma proposta. É o mesmo esquema. Vai ser por região, todas essas datas serão cada região, e nós vamos levantar as propostas daquela região e de outras do plano como um todo. Isso. Não da região dos Amarais, do Barão Geraldo, deixando separado. Não. O plano como um todo. Como um todo. E lembrando que isso daí vai ser muito mutante, né? Vai depender muito do nosso tempo de equipe para poder, vamos supor, entrou uma proposta essa semana, talvez a gente não consiga analisar e já mudar o plano, mas vai ter esse delay, né? Esse espaço, mas o plano sempre vai estar em mutação. Eu queria saber como já está indo na linha, está sendo feito já esse plano diretor, já tem várias propostas. Eu queria saber se vai ter uma data que vai ser colocado o plano por inteiro, né, a cartilha por inteiro, e se a gente vai poder ter alguma contribuição, destacar alguma coisa, ter alguma contribuição, e se vai entrar aqui. Vai ter. O plano já está colocado, está disposto no site, desde o dia 28 agora, de abril. Já está no site disponível para vocês. Eu achei aqui agora, junto com ele. Eu vi hoje, eu consultei e agora eu uma olhada. Já existe todo o material que foi produzido, cadernos de subsídios, o base, e tudo isso que vocês, que a população apresentou, o protocolo e tudo mais, né? Existe lá a proposta, tem o diagnóstico, a proposta, e ali tem a minuta do projeto de lei feito pela administração, e acho que foi colocada já. Não estava, né? Ele está consultando aqui, não está localizado, mas ela estava. Então, pode ser algum problema. Só para você entender, a minuta do projeto de lei, a minuta preliminar, que eu acho que chamou, né, Marcelo? Ela já existe, que ela completa, e já foi colocada no site. Por algum motivo, nós não estamos achando ela aqui. Então, é em cima dessa proposta que vão ser as discussões que vão ocorrer a partir do dia 15. E vai ser dividido em várias regiões. São aquelas. E não só através
disso, mas vai ter, como já teve nas outras etapas, pela internet você vai abrir a minuta e vai poder dizer o que você tem a sugerir ali, se aquilo está bom, se não está. Então, isso aí só vai ser pela internet, a gente não vai ter um dia exclusivo. Não, o dia é esse do calendário. E aqui vai ser que nos Amarais, que é esse dia. Além mesmo. disso, vai ser disponibilizado um plantão de dúvidas. Não sei bem como que ele vai funcionar ainda, né? Não sei se a gente passado. O Marcelo sabe? O plantão é o telefone da Érica. A Érica é arquiteta da equipe, ela vai estar de plantão ou ela vai determinar os plantonistas, mas a partir de semana que vem já vai ter o telefone dela, que no momento qual é? 2116 0246. 2116-0246. Se não for esse telefone, eles vão informar qual é o telefone de plantão. E também nessas reuniões, a partir do dia 15, nós estamos vendo com a IMA, que é uma empresa que dá assessoria de informática, de deixar 2 terminais pelo menos em cada reunião. Então, na hora da reunião, vai ter 2 equipes, um em cada computador, onde vocês vão poder, na hora, já adicionar a proposta. Tá? Mas isso também é possível pela internet, pelo computador da sua casa. Não sei quem foi primeiro. Tá nesse negócio de dados ainda. As propostas vão ser apresentadas a partir do dia 15, né? E a reunião que está a reunião que está marcada para amanhã em Barão Geraldo, que também é região norte, ela vai ser igual a de hoje. Então vai ser só a apresentação. Exatamente. Só que é voltado para o público lá. Exatamente. Só um detalhe. Até o dia 9, até o dia 5, vai ser essa apresentação para cada região. A partir do dia 15, nós vamos começar a discutir as novas propostas de acordo com a minuta que já está no site. Não será mais isso daqui. Então a população vai opinar conforme a minuta e aí a gente vai discutir. Bem? Só um minutinho. Aquela senhora levantou a mão primeiro. Boa noite, Pois não. eu sou a Cléo, eu sou moradora aqui da Vila Padrinha Chita, trabalho aqui no Espaço Cultural inteiro, né? E percebi que a população, apesar de quanto vocês aqui não estarem, né, ter um público maior, mas percebi que eles encaminharam, né, através de ofícios, né, de solicitações, através da subprefeitura que ficou um bom tempo aberto para eles fazerem isso, que está bem distribuído as solicitações, né, de meio ambiente, de mobilidade urbana, né, a questão cultural, de lazer, creche, saúde, que são questões são muito importantes, né, claro, para toda a cidade, mas para o nosso distrito, porque a gente fica um bairro meio ilhado, né, a gente tem aqui por conta das rodovias que nós temos, né. Então, uma das preocupações que a gente teve, que tem aqui, que a gente discutiu muito na intersetorial, aqui junto com a comunidade, com os serviços que a gente tem, é a questão mesmo desse impacto social e ambiental para os novos empreendimentos que tem. É que isso nos preocupa, porque se hoje a questão da saúde já não está conta, a questão da educação já não está conta, a questão da cultura não está conta, a gente vai receber, né, com esses empreendimentos que a gente tem aqui próximo, sei lá, 5 mil, mais 6 mil, mais 10 mil famílias. E essa é uma preocupação que nos aflige, porque cada dia a gente vê a quantidade de carros aumentando, a gente fica... então, isso, como que fica depois? A gente colocou, um plano para 10 anos, que a gente sabe que acontece, aí vocês fazem o projeto de lei, e isso ele vai entrar, né, nesse planejamento gradualmente. Como é que é isso? Essas questões são importantes mesmo. Hoje mesmo eu cheguei um pouco atrasado porque, de uma maneira inesperada, foi uma equipe lá do Parque Itaquaral e Chácaras Primavera. Então foi equipe, tivemos que falar. E eles apresentaram lá na hora vários protocolos, solicitações. E está na mão do secretário. Então essa dinâmica vai haver. Então cada região vai apresentar essas propostas via site ou via protocolo e
nós vamos discutir uma a uma. Vou ser sincero, eu acho que a gente não vai conseguir atender todas, mas uma coisa é certa, a maioria da população, a grande maioria vai conquistar as suas reivindicações. No Padre Anchieta não, né? Essas chácaras Primavera. Eles não estavam querendo verticalizar, tinha um problema de ônibus. Então o secretário vai levar para cada secretaria hoje a demanda e verificar o que é possível utilizar. Mas a Almeida Garré, uma avenida Almeida Garré, que estava previsto o DOT, que é o adensamento nas grandes avenidas. Eles já se manifestaram, não, a gente não quer porque já teve um problema de um prédio que está lá, que está parado, e como que agora vai liberar? É uma verdade, e a gente vai reestudar isso daí. Então talvez nessa Almeida Garré especificamente, um trecho dela não será adensado. Então isso é a participação de vocês. Então como vai ser o plano? Diretrizes gerais. Após o plano, ele vai desencadear novas normas. Lei de uso de ocupação do solo vai ser revista, lei de parcelamento do solo vai ser revista, a lei de fechamento de loteamentos vai ser revista. Então, uma série de leis serão revistas por conta do plano, que ele vai alterar e vai mexer com as atuais leis. Então, realmente, obrigatoriamente, elas terão que ser revistas. Está sendo montado um plano de mobilização urbana pela INDEC, que vai verificar essa parte de impacto de transporte, como que vai ficar para cada empreendimento, para cada região. A gente não sabe ainda como está esse plano, mas a INDEC vai montar esse plano, já está em andamento. E nós estamos colocando um dispositivo no plano, que é para tentar, não para ele se autogerenciar, mas é uma ferramenta de controle. O plano é programado para 10 anos, mas a gente está prevendo a cada 2 anos, isso é uma previsão. A gente vai estudar se vai ser anual ou bienal. Mas a princípio, a cada 2 anos, terá seminários lá na prefeitura para rever o plano. Olha, quais as questões que não estão funcionando. Então, e isso a população vai participar e a gente vai ficar revendo. Nada impede de, ao longo desses 10 anos, o plano ser alterado. Para melhor, enfim. Não é um plano fixo. Ele vai ter uma comissão permanente, né, vai ter uma secretaria específica para olhar o plano, para saber, olha, a lei de uso e ocupação do solo foi revista? Está no prazo? Não. A outra lei, e a outra lei. Então vai ter essa equipe da própria prefeitura fiscalizando para poder sair essas leis, não ficar parado, né? Fiz o plano agora, vamos demorar o... Né? Não, é automático, vai ter que sair logo em seguida. Claro que vai ter um prazo para a gente estudar, debater e formalizar a lei, mas é logo em seguida, toque de caixa. Bom, ele aqui perguntou primeiro. Eu só queria saber quais são os critérios que vocês vão ter em distribuir todas essas demandas, solicitações, porque veja bem, a região norte, eu acho que são 49 lugares. Então eu sei que as demandas são muitas. Mas como que vocês vão conseguir distribuir, em quanto tempo mais ou menos vocês acham que vocês vão conseguir distribuir todas essas demandas, aquelas que vocês vão rever elas para ver se cabe dentro do orçamento, né? É lógico, né? Então, e até quando que a gente vai poder ter uma resposta assim? A gente não tem essa data, isso aí é muito difícil. O plano... Não fica muito vago isso aí pra gente? Você mandou demanda, de repente chega lá, era excluída do projeto. Não é para ficar vago, porque vai ser dinâmico. Daqui para frente, né, essa semana, todas as nós estamos tendo reuniões e vai continuar semana que vem nas outras. Né? A partir de semana que vem, dia 15, é justamente essas propostas que nós vamos começar a discutir. Não vai ser distribuído por região. Claro que cada região vai opinar para a sua região. Como já vai estar específico, como assim, não distribuir a região norte, a região norte. É ali, né? A região norte pode opinar na região sul? Pode, sem problema nenhum. Mas a tendência é regionalizar, né? Então automaticamente já vai ficar dentro da sua região. Agora, a prefeitura que nós técnicos, além do nós trabalhamos que nem hoje, nós estamos aqui, temos os nossos afazeres durante o dia, à noite estamos aqui, e mais o plano, e mais essas propostas. Então, tem esse tempo que a equipe vai ter que degustar, vai ter que trabalhar, mexer nisso aí. Mas a tendência é sempre estar acompanhando.
E se a proposta, o senhor fez a proposta, vamos supor, fez a proposta e ele, demorou 1, 2, 3 reuniões e não apareceu. O senhor pode comentar, né? Pô, eu fiz uma proposta e não apareceu ainda. A gente vai resgatar, vai verificar o porquê. Porque nessa primeira etapa, né, foram 1.070, segundo o pai de memória, solicitações. Então, da gente ler cada uma delas e verificar a aplicabilidade e ver o orçamento, né? Por exemplo, o orçamento é um negócio importante que não depende da gente, né? Na parte ambiental está previsto vários parques. Então, a tendência é de fazer os parques, sim, fazer conforme vai tendo. Se fosse implantar todos os parques previstos de uma vez só, é 5 bilhões de reais. Para implantar todos eles é muito dinheiro, a gente não tem esse orçamento. Então, conforme vai entrando. Isso é um problema, assim, geral, né? Isso pode estender muitos anos aí, né? Pode estender um pouco, né? Estender. Mas a tendência é o que for de aplicabilidade imediata vai ser imediato. Mas tudo que é realmente vai prioridade. depender de verba. Vai dar prioridade. Mas nós vamos ter que priorizar. Nós, como fala, a prefeitura, o governo vai ter que priorizar. Exato. Está lá, várias propostas, 100 propostas, e a 100 vamos atender. Vai ter que priorizar. Não vai ter já. Isso é bom. Pois não. Eu sou da região do Parque Santa Bárbara. Eu moro no Parque Santa Bárbara. Então eu gostaria de saber, eu estou meio desatualizada, que não participei das últimos encontros, né? A gente tem um problema também que a senhora colocou aqui atrás, né? Que eles constroem muitos prédios lá e a gente não consegue, na hora de sair ali na 101, o pessoal não consegue. E acontece que agora a gente está sabendo, não sei se é verdade, a gente sempre pergunta, não, mas vai construir mais prédio? Não, não tem nada previsto, aqui na prefeitura não tem nada. De repente, aparece um empreendimento lá, certo? Então, a gente fica decepcionada, porque lá já não tem condições. Aí a gente fala com a prefeitura, mas o problema da 101 não é nosso, é do Estado. E aí, como é que a gente fica? Esse é o problema. Então, é uma coisa séria, e a gente dá sugestões, mas não se resolve, porque o problema não é da prefeitura, é do Estado. É questão da rodovia. Aí, deixa eu colocar outra coisa também. A respeito daqueles córregos lá, são 3 córregos que tem. Então, eu não acompanhei, eu gostaria de saber se continua sendo APP, como é que vai ser, porque a prefeitura disse que não tem verba para acertar aquelas beiradas dos córregos que não tem condições, certo? Ela disse que não tem dinheiro. E aí, como é que fica? É do Estado essa construção de laterais e tal? Como é que fica? Não é? Funciona assim. Hoje a gente discutiu agora à tarde sobre essas rodovias. Não é da prefeitura, não é do Estado, não é do Estado, e aí quem vai resolver? Rodovia realmente não é da prefeitura. Vou explicar. Tem um tapetão, que eu não sei o nome dela oficial como que é. Mas a tapetão é uma rodovia de Campinas como Cosmópolis, né? Morinha, é uma rodovia estadual. Então até ela inicia lá na Bambini, naquele cruzamento com a Bambini, aquela planificadora. Ela inicia lá. Concessão do Estado. Tá em frente à CPFL, aquela rodovia, também é uma rodovia estadual. Ela vai, eu não sei certinho onde ela começa, mas ela começa logo depois da CPFL e já é rodovia. Essas rodovias são estaduais. O município não pode intervir nem no asfalto, nem em manutenção, nem nada, não pode. Agora, existe já um acordo, o prefeito, o próprio secretário de São Paulo está trabalhando nisso, que existe a região metropolitana que cuida dessas coisas, também em relação à região. E tem, a gente fala DR, mas tem as concessionárias, que já tem todos os projetos, depende deles fazerem transposições, passarelas, depende do Estado mesmo. Mas eu sei que a prefeitura está bem forte nisso. Se a senhora quiser... Tá, eu estou dizendo assim, agora o senhor está dizendo que é o Estado.
Agora, por que a prefeitura autoriza aquela quantidade de prédio lá se não tem como os carros saírem? Então, ela não tem que autorizar que encha de pessoas lá naquela região se não tem condições lá nas rodovias para sair. A gente discutiu bastante sobre isso. Constrói vários prédios e o pessoal não consegue sair. Por quê? Tem a rodovia estadual. E aí, por que autoriza? Veja só, a legislação vai precisar ser revista. A nossa legislação de parcelamento do solo é de 1959. Espero que agora dê um jeitinho, Não, né? tem. Vamos tentar. Esse plano vai, certeza, ela não tem como, ela vai ter que ser revista. Existe uma lei de parcelamento do solo, que é federal, que é de 79. Essa depende da federação. Nós não temos o poder de mudá-la. Hoje, o zoneamento, se o zoneamento permite uma área ser construída, se tem acesso oficial, legalmente não temos como impedir. Né? Muitas vezes, do impacto, a prefeitura exige várias contrapartidas, quando é o caso de um estudo específico. Isso acontece, mas é para mitigar realmente as situações. O trânsito é ruim, complica mesmo. Novo zoneamento, que ainda não foi dado ainda, isso vai ser trabalhado, a gente vai tentar melhorar essas coisas nas regiões já naturalmente, vamos falar, encravadas, não que sejam encravadas, mas cercadas, como uma moça disse aqui, que a Aparecidinha está meio que ilhada. É uma verdade, né? Então essas regiões que ficam ilhadas, a gente vai ter que olhar com cuidado, né? E acompanhar isso aí. Os córregos são quem deve cuidar é a prefeitura, continua assim sendo o APP, então ao longo dos córregos, nascentes são 50 metros no entorno, cada córrego até 10 metros no posto d'água, são 30 metros de cada lado de APP, e isso é o município, né? É a área verde, é lei federal para isso, no loteamento, no empreendimento, ele fica fazendo parte do município. Alguns empreendimentos, quando é permitido um leva tal, em outros casos, aquela comunidade local que fechou, cuida também. Né? Mas aí depende de cada caso. Agora, essa solicitação específica, depois eu vou pegar com a senhora, eu passo para a R, eu vou passar para o secretário de Antônio para distribuir, para verificar esse assoreamento, esse descuido aí, porque aí é um negócio local. Tudo bem? Quem? Então, pois não. A questão ali do congestionamento da Bosch, da Montemor, a gente passa quase todos os dias por aí, né? E é muito tempo perdido nesse Amparado, Dom Pedro também. Então não está faltando um direcionamento, por exemplo, aqui na Montemor, daria para fazer o balão com a Bandeirantes, não estava lá no balão da Bosch, pessoal. Isso aí é para as lateral. Tem algum planejamento É do Estado, né? Não tem jeito. Todos esses trechos, tudo concessão estadual. O que tem é que a prefeitura, Campinas, né? Campinas faz parte, se fala, presidente, é que comanda na região metropolitana. E tem tido acordos e trabalhos para poder efetivar. Mas depende de verba, recurso do Estado, em tudo do Estado. Isso é só um questionamento. Segundo informações, as rodovias são planejadas para desembocar nos pedágios para gerar renda, né? E foram fechando todas as saídas, né? E nós estamos nesse caos agora. Foi uma colheita que nós estamos colhendo. Os pedágios não dá para falar, né? Mas o que já é uma norma é que o município não pode acessar diretamente os empreendimentos laterais, né, ao longo das rodovias, o município não pode acessar diretamente. Então, os acessos, por muito tempo teve, ao longo do tempo, conforme eles vão fazendo os marginais do Estado, eles vão fechando mesmo. Já é lei mesmo. O município tem que ter um viário para poder articular internamente, entrando na marginal municipal, da marginal municipal, acessa a marginal da rodovia, e aí sim a rodovia tem esse escalonamento. Por exemplo, eu ando direto em todas as... Por exemplo, lá na João Boy do Lopes. Se tivesse um acesso para Bandeirantes, seria aqui. Assim. Agora tem que ir lá congestionar outro lugar.
Então está tudo fechado o conjunto nosso. Aí foge um pouco da nossa Na alçada. verdade, isso normas das rodovias, elas têm um grau lá de importância, né, em que elas não podem ter acessos municipais. Eles podem, por exemplo, a Bandeirante só pode ter 2 acessos para Campinas, para ter uma ideia. Mas o ideal é que nem o Marcelo falou, que você tem que jogar na margem, esse trânsito, se você sai da Jobói, teria que ter uma marginal municipal para você seguir paralela à rodovia até você pegar a marginal estadual e depois pegar a rodovia. Quer dizer, você faria esse mesmo trajeto, só que não pela rodovia, por uma rua, vamos dizer assim, uma marginal municipal até acessar a rodovia. Mas isso aí não gera uma política de não resultado para a gente? Como assim? Nós temos que ter política de resultado. Por exemplo, eu estou com o caminhão lá, eu pego a Carlos Pence agora, não é mais Bandeirantes, essa aqui. Já mudou, a gente pode acionar o sistema. De lá eu tenho muito mais facilidade a chegar aqui no destino, tenho que fazer um monte de volta. É que essa é uma política entre o município e o Estado. Entre a região metropolitana, que envolve inclusive outros municípios, e o Estado. É que você não pode jogar o trânsito municipal, o trânsito de passagem, para a rodovia, que é o que acontece hoje. Porque hoje a rodovia cortou a cidade, a gente usou por muito tempo a Anhanguera, a gente usava como uma via, Dom Pedro como uma via. Agora não, agora estão se criando as hierarquias, as marginais e está se rodando pelas marginais. O trânsito da rodovia tem que ser só. O Vianorte, por exemplo, um bairro de acho que 8 mil habitantes, não tem uma saída para o interior, tem que se deslocar lá, uma saidinha só. Falta as marginais. Faz um pedido lá no Estado. Não, pior que está tudo pronto ali na ponte do Exército. Nós estamos lá, abrimos com o trator, por lá e fechar de novo. Foi 3 vezes abrir com o trator. É simples, é só fazer não gasta nada. Não, mas é uma questão política de Acho que essas conversas são importantes para a gente poder se comunicar e ficar mais próximo mesmo da Secretaria de Planejamento, para a gente conversar, né? E tirar as dúvidas. É por isso que está aqui. Não adianta os senhores virem aqui se a gente não pode ter, né? Interagir com vocês, né? E dizer de fato, porque coisas que estão sendo colocadas no plano diretor, elas não são de agora para diante, elas são antigas, né? Elas já deixaram de serem feitas e a gente está novamente acreditando, participando e colocando e discutindo isso junto com vocês, né? Desde quando iniciou isso. Então, eu acho que é importante essa conversa para a gente poder dialogar e chegar no momento, né, e poder participar e ter, como o senhor colocou aí, novos dispositivos para a gente poder conversar, né, com a comunidade e fazer isso. Uma das coisas, por exemplo, que não acontece é quando vem dos empreendimentos o que eles podem trazer de benefícios, às vezes não fica no nosso bairro. O senhor tinha colocado uma palavra aí que era a contrapartida, exatamente. Ela às vezes vai para outro lugar. O que esses empreendimentos trouxeram para cá foi assim, um trecho pequenininho ali do Vila Francisca, né, ali da Barra até a saidinha. Quer dizer, é muito pouco do impacto que a gente vai ter. Então, realmente precisa ser revisto tudo isso, para a gente não ter só, né, ônus de tudo isso que é trazido para a nossa região. A gente quer que venham novas pessoas, quer que o nosso bairro esteja sociável, quer que venha empresas, né? Mas que seja de uma maneira harmoniosa, adequada, e que os moradores que estão aqui já não sofram, mais ainda com esses impactos que vêm. E essa coisa assim, o prefeito Jonas, né, ele está aí, acabou de ser eleito presidente dos prefeitos, para ter mesmo essa interlocução, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal. Então, também eu acho que é interessante a gente colocar assim aqui para a Secretaria de Planejamento
essas, né, porque o senhor está aqui, está representando o secretário de Planejamento, e para nos ouvir e levar, olha, tem essa demanda, né, como o vereador já ajudou a gente aqui com a questão do acesso, aqui da nossa saída. Isso a gente sabe que não era uma coisa municipal. Então a gente sabe que tem vias legais de como se comunicar com o governo do estado e com o governo federal para melhorar sempre, né, e diminuir esses ônus que a gente tem aqui na nossa região. Por isso a gente agradece, né, a presença de vocês aqui para poder esclarecer e que também nos ouça e nos leve às nossas reivindicações. Legal, obrigado. É isso aí mesmo. Essa questão da rodovia, nessas entradas, quando foge um pouco da nossa alçada como Secretaria de Planejamento, né, que depende de outras políticas, né, é importante protocolar, é importante oficializar, especialmente nessa época que nós estamos participando de muitas reuniões, né. Ontem teve muitas perguntas, então a gente não consegue gravar. Então é importante oficializar e colocar nos acessos, né, dos meios de comunicação que a gente está disponibilizando, justamente para a gente não esquecer e vai encaminhar. O secretário Santoro tem tomado uma postura de que, mesmo uma reivindicação, uma proposta que não cabe ao plano diretor, que está encaminhando para as secretarias devidas, para os órgãos devidos, para poder estudar, não ficar parado. Então, oficialize isso aí, e seja pontual, olha, aqui, quilômetro tal, para poder ir para frente, né? Só para complementar o que você disse, um dos instrumentos que a Prefeitura está criando é um fundo municipal de urbanismo, né? Não, urbanismo não. Fundo municipal desenvolvimento urbano. Porque na nova proposta do plano diretor tem a questão do outorga, que vai ser cobrado, enfim, outros tributos. Esse fundo é um fundo específico, não vai para o caixa da Prefeitura. Vai ser criada uma comissão junto com a população vai opinar aonde deve ser investido esse fundo, né? Justamente para tentar cobrir essas falhas, né, locais e tal. Então, de preferência, cada fundo, de preferência, né, vai ser aplicado naquela região, mas nada impede de ser aplicado em outras regiões carentes ou mais problemáticas, mas a população que vai opinar e vai participar dessa gestão. Isso vai ser bem importante. Esse fundo que você está falando, o dinheiro vai vir da Ortog, então? Essa Ortog que está se pensando no plano? Também não Ortog. A gente está pensando, nós não fechamos, não só a Ortog, mas talvez, sei lá, umas contrapartidas de empreendimentos especiais. Hoje, nós solicitamos várias contrapartidas para tentar mitigar, né? Estamos pensando. A ideia é colocar um preço fixo naquele empreendimento. Então, todos vão pagar o preço fixo de acordo com o tamanho, né? Então, com o percentual, o montante vai variar. Vai para esse fundo também. Tem outras entradas para a gente fazer esse serviço. Essa fase agora de novas propostas, que, pelo que eu entendi, eu até estava vendo o site ontem, né? Agora é mais pelo site mesmo, né? Tinha os outros canais, né? A Festa do Meia, direto do protocolo, agora faz. Não, pode, continua no protocolo. As propostas e mudanças continuam. Eu não consegui ver no site, não sei se está aberto ou se ainda está fechado. Não, está aberto. Qual é o caminho exatamente? Mas só desculpa, porque pelo menos foi a informação que chegou para nós, que as contribuições para a proposta do plano diretor vão ser exclusivamente pela via digital. Por esse canal que vai ser aberto, vamos ter nas reuniões também, parece que vai ter um plantão daí para quem não tiver acesso à internet. Mas... Acho que aí acho que como você falou, nas próprias reuniões vai tentar ter os terminais lá para a pessoa já fazer. Claro, ela vai estar ali já falando, ela poderia fazer, mas vai fazer tudo. Exato. Mas aí o período, acho que não está aberto. A princípio seria a partir do dia 15, quando começam as reuniões. Essa é a proposta. Mas não sei te informar precisamente, mas a princípio na segunda quinzena, que serão os retornos dessa nova proposta que vai já está no site, que é o E a minuta ela já vem em forma de
Já está na forma de lei, isso já está na forma de lei. Alguém mais? Tá, pessoal. De qualquer forma, estamos à disposição lá na Secretaria de Planejamento. O secretário sempre pede para deixar a porta aberta. Então, é isso aí, tá bom? Qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente. Obrigado, boa noite. Obrigado pela participação.